Você já imaginou ser subestimado por alguém que considerava um amigo, só para surpreender a todos no momento mais decisivo da sua vida? No vídeo de hoje, eu vou te contar como foi estar sentado naquele tribunal, ouvindo meu próprio amigo rir do meu projeto, até o juiz revelar quem era o verdadeiro dono da empresa. Essa história é cheia de reviravoltas, emoções e lições que podem transformar a sua forma de enxergar amizade, confiança e superação. Então, antes de começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e deixa aqui nos comentários. Você já foi subestimado por alguém próximo? Quero muito saber a sua história. Sua participação é muito importante para mim e me motiva a trazer cada vez mais relatos reais e inspiradores. Agora, vamos juntos para essa jornada emocionante. O som abafado das risadas ecoou pelo salão do tribunal, misturando-se ao burburinho nervoso das pessoas que aguardavam o início da audiência. Eu estava sentado na segunda fileira, com as mãos suando e o coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. O cheiro de madeira encerada, misturado ao perfume barato de algum advogado apressado, impregnava o ar. O relógio na parede marcava 9h27 da manhã, e eu sentia cada segundo pesar como uma eternidade. Foi nesse instante que ouvi a risada dele. Uma risada que eu conhecia bem, porque já tinha sido minha companhia em tantas noites de cerveja, confidências e sonhos compartilhados. Rafael, meu amigo de infância, estava sentado do outro lado do salão, ao lado do advogado dele, com um sorriso debochado no rosto. Ele olhava para o projeto sobre a mesa, o mesmo projeto que, anos atrás, tínhamos desenhado juntos em guardanapos de bar, entre goles de café e discussões acaloradas sobre o futuro. Eu me perguntei, por um breve momento, como tínhamos chegado ali. Como dois meninos de bairro, que sonhavam em mudar o mundo com ideias inovadoras, tinham se tornado adversários em um tribunal, disputando a autoria de um projeto que, para mim, era mais do que um negócio, era a materialização de tudo o que eu tinha lutado para conquistar. A risada de Rafael era alta, quase desrespeitosa, e eu vi algumas pessoas olharem para ele com reprovação. Mas ele não parecia se importar. Pelo contrário, parecia se alimentar daquela tensão, como se estivesse prestes a assistir a uma peça de teatro em que já sabia o final. Eu, do meu lado, sentia um misto de raiva, tristeza e, acima de tudo, uma profunda decepção. O juiz entrou na sala, e todos se levantaram. O silêncio se fez, cortando o ar como uma lâmina. Eu respirei fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. O juiz, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e olhar severo, sentou-se e começou a folhear os documentos à sua frente. O advogado de Rafael se levantou, ajeitou a gravata e lançou um olhar confiante para o meu lado. Eu apenas baixei os olhos, tentando não demonstrar o turbilhão de emoções que me consumia por dentro. Enquanto o juiz lia os autos do processo, minha mente viajou para o passado. Lembrei-me da primeira vez que conheci Rafael, ainda no ensino fundamental. Ele era o garoto novo da escola, tímido, mas com um brilho nos olhos que me chamou a atenção. Nos tornamos amigos rapidamente, unidos pelo amor à tecnologia e pela vontade de criar algo grande. Passávamos horas desmontando aparelhos velhos, tentando entender como funcionavam, sonhando com o dia em que teríamos nossa própria empresa. Os anos passaram, e a amizade se fortaleceu. Fizemos faculdade juntos, dividimos apartamentos minúsculos e contas atrasadas, mas nunca deixamos de acreditar no nosso potencial. O projeto que agora estava sendo disputado no tribunal nasceu de uma dessas noites de insônia, quando, entre uma pizza fria e um café requentado, tivemos a ideia de criar um sistema inovador de gestão para pequenas empresas. Trabalhamos duro, sacrificando finais de semana, feriados e até relacionamentos. Para mim, aquele projeto era como um filho. Mas, em algum momento, as coisas começaram a mudar. Rafael ficou mais ambicioso, mais impaciente. Queria resultados rápidos, lucros imediatos. Eu, por outro lado, acreditava que precisávamos construir uma base sólida, pensar no longo prazo. As discussões se tornaram frequentes, e a parceria, antes tão harmoniosa, foi se desgastando. Até que, um dia, ele simplesmente desapareceu. Levou consigo parte dos arquivos, contatos de clientes, e pelo que eu soube depois, tentou vender o projeto para uma empresa concorrente. Foi um golpe duro. Senti-me traído,
abandonado por alguém que eu considerava um irmão. Passei noites em claro, tentando entender onde tinha errado, o que poderia ter feito diferente. Mas, no fundo, sabia que não podia desistir. O projeto era meu, era fruto do meu trabalho, da minha dedicação. Decidi, então, registrar a empresa em meu nome, formalizar tudo e seguir em frente, mesmo com o coração partido. Agora, ali no tribunal, tudo isso voltava à tona com uma intensidade quase insuportável. O advogado de Rafael começou a falar, apresentando argumentos sobre a suposta coautoria do projeto, tentando desqualificar minha participação. Ele usava palavras bonitas, frases ensaiadas, mas eu via nos olhos dele a mesma arrogância que via em Rafael. Eles achavam que iam ganhar, que eu era apenas um obstáculo a ser removido do caminho. Quando chegou a minha vez de falar, levantei-me com as pernas trêmulas. O advogado que me representava, Dr. Henrique, me deu um leve aceno de cabeça, como quem diz vai dar tudo certo. Eu respirei fundo e comecei a contar minha versão da história. Falei sobre as noites em claro, sobre o esforço, sobre as ideias que nasceram da minha mente e foram lapidadas com suor e lágrimas. Mostrei documentos, e-mails, registros de reuniões. Cada palavra era uma tentativa de resgatar não apenas o projeto, mas também a minha dignidade. Enquanto eu falava, percebi que Rafael já não sorria tanto. O deboche deu lugar a uma expressão de incômodo, quase de raiva. Ele evitava meu olhar, mexia nervosamente nos papéis à sua frente. Eu sabia que, no fundo, ele reconhecia a verdade. Mas o orgulho não permitia que ele recuasse. O juiz ouviu atentamente, fez algumas perguntas, pediu esclarecimentos. O clima era tenso, e eu sentia o suor escorrer pelas costas. Em determinado momento, o juiz pediu para ver o contrato social da empresa. O advogado de Rafael tentou argumentar, mas o juiz foi firme. Pegou o documento, leu em voz alta. Empresa registrada em nome de Lucas Almeida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu vi, com um misto de alívio e tristeza, o rosto de Rafael empalidecer. A risada dele, tão confiante minutos antes, agora parecia um eco distante, quase patético. O juiz continuou. Portanto, conforme consta nos autos, o Sr. Lucas Almeida é o único proprietário legal da empresa e, consequentemente, do projeto em questão. Eu sentia as pernas fraquejarem, mas me mantive firme. Olhei para Rafael, esperando algum sinal de arrependimento, de reconhecimento. Mas tudo que vi foi um olhar vazio, perdido. Ele abaixou a cabeça, derrotado. O advogado dele ainda tentou argumentar, mas o juiz foi categórico. A sentença foi lida ali mesmo, reconhecendo minha autoria e propriedade do projeto. Eu mal conseguia acreditar. Depois de tantos anos de luta, de dúvidas, de noites mal dormidas, finalmente tinha conquistado o que era meu por direito. Quando a audiência terminou, as pessoas começaram a sair. Eu permaneci sentado por alguns minutos, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Dr. Henrique se aproximou, me deu um tapinha nas costas e disse: "Parabéns, Lucas. Você merece." Agradeci, ainda atordoado. Olhei para Rafael, que saía apressado, evitando qualquer contato visual. Por um instante, pensei em ir atrás dele, tentar conversar, entender o que tinha acontecido com a nossa amizade. Mas desisti. Algumas feridas são profundas demais para serem curadas com palavras. Saí do tribunal sentindo o sol bater no rosto. O ar parecia mais leve, como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. Caminhei até o carro, lembrando de tudo o que tinha passado para chegar ali. Lembrei das noites em claro, das discussões, das decepções. Mas, acima de tudo, lembrei do menino sonhador que um dia acreditou que podia mudar o mundo com uma ideia. No caminho para casa, liguei para minha mãe. Ela atendeu com aquela voz carinhosa de sempre. "Oi, filho. Como foi?" "Deu tudo certo, mãe. O projeto é meu." O juiz reconheceu. Ela chorou do outro lado da linha, e eu chorei junto. Não era apenas uma vitória judicial. Era a confirmação de que todo o esforço, toda a dor,
tinham valido a pena. Cheguei em casa e fui recebido por minha esposa, Ana, e minha filha, Sofia. Elas me abraçaram forte, e eu senti, pela primeira vez em muito tempo, uma paz verdadeira. Sentamos na sala, e eu contei tudo o que tinha acontecido. Ana me olhava com orgulho, e Sofia, mesmo sem entender direito, sorria feliz. Você sempre acreditou em você, Lucas. Nunca duvide disso, disse Ana, segurando minha mão. Naquela noite, depois que todos dormiram, sentei na varanda e fiquei olhando as estrelas. Pensei em Rafael, em tudo que tínhamos vivido juntos. Senti uma pontada de tristeza, mas também de alívio. Às vezes, precisamos perder algumas coisas para ganhar outras. E, naquele momento, eu sabia que tinha ganhado algo muito mais valioso do que um projeto ou uma empresa. Tinha recuperado minha autoestima, minha confiança, minha capacidade de acreditar em mim mesmo. Os dias seguintes foram de muita correria. A imprensa local ficou sabendo do caso, e alguns jornalistas me procuraram para entrevistas. Eu relutei no início, mas depois percebi que contar minha história poderia inspirar outras pessoas a não desistirem dos seus sonhos, mesmo diante das maiores adversidades. Recebi mensagens de antigos colegas de faculdade, de professores, até de pessoas que eu mal conhecia, parabenizando pela vitória. Mas, no fundo, o que mais me importava era o reconhecimento da minha família, o olhar orgulhoso de Ana, o sorriso de Sofia. Certa tarde, enquanto organizava alguns papéis no escritório, recebi uma mensagem inesperada. Era de Rafael. O coração disparou, e por um momento pensei em ignorar. Mas a curiosidade falou mais alto. Abri a mensagem. Lucas, sei que não tenho o direito de pedir nada, mas queria te pedir desculpas. Fui egoísta, deixei a ambição falar mais alto. Espero que um dia você possa me perdoar. Parabéns pela vitória. Você merece. Fiquei olhando para aquelas palavras por longos minutos. Não sabia o que responder. Parte de mim queria perdoá-lo, lembrar dos velhos tempos, das risadas, dos sonhos compartilhados. Mas outra parte ainda sentia a dor da traição, da decepção. Decidi, então, escrever uma resposta sincera. Rafael, agradeço sua mensagem. Não foi fácil para mim, assim como imagino que não tenha sido para você. Espero que um dia possamos conversar com calma, sem mágoas. Desejo que você encontre seu caminho. Fique bem. Enviei a mensagem e senti um alívio imediato. Não era um perdão completo, mas era um começo. Talvez, com o tempo, as feridas cicatrizassem. Os meses passaram, e a empresa começou a crescer. Consegui novos clientes, contratei funcionários, investi em melhorias. Cada conquista era celebrada com minha família, que sempre esteve ao meu lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Em uma tarde de sexta-feira, enquanto revisava um contrato importante, recebi uma ligação inesperada. Era Rafael. Atendi, hesitante. Oi, Lucas. Tudo bem? Oi, Rafael. Tudo sim. E você? Estou bem. Queria saber se podemos nos encontrar para conversar. Sem ressentimentos, só para colocar as coisas em ordem. Pensei por alguns segundos antes de responder. Acho que podemos, sim. Me diz onde e quando. Marcamos de nos encontrar em um café que frequentávamos na época da faculdade. Cheguei alguns minutos antes, nervoso, sem saber o que esperar. Quando Rafael entrou, percebi que ele estava diferente. Mais magro, com olheiras profundas, mas com um olhar mais sereno. Sentamos, pedimos café, e ficamos em silêncio por alguns instantes. Ele foi o primeiro a falar. Lucas, eu precisava te ver pessoalmente para pedir desculpas. Sei que errei, que fui injusto. A ambição me cegou, e acabei perdendo não só o projeto, mas também a nossa amizade. Olhei para ele, tentando encontrar nas feições do homem à minha frente o garoto que um dia foi meu melhor amigo. Vi arrependimento, mas também vi sinceridade. Rafael, não vou mentir. Fiquei muito magoado. Mas acho que, no fundo, todos nós erramos em algum momento. O importante é aprender com isso.
Conversamos por horas, relembrando os velhos tempos, rindo de histórias antigas, chorando por tudo o que tínhamos perdido. No final, nos abraçamos, e eu senti que, de alguma forma, estávamos começando a reconstruir o que foi destruído. Voltei para casa com o coração mais leve. Contei para Ana, que sorriu e disse: às vezes, perdoar é o maior presente que podemos dar a nós mesmos. Os anos passaram, e a empresa prosperou. Rafael seguiu seu caminho, abriu um novo negócio, e, de vez em quando, trocávamos mensagens, compartilhando conquistas e desafios. A amizade nunca mais foi a mesma, mas havia respeito, compreensão e, acima de tudo, maturidade. Hoje, olhando para trás, vejo que aquele dia no tribunal foi um divisor de águas na minha vida. Não apenas porque conquistei o direito sobre o projeto, mas porque aprendi a importância de acreditar em mim mesmo, de lutar pelo que é justo, de não deixar que a mágoa me consuma. A risada de Rafael, que um dia me feriu, hoje é apenas uma lembrança distante. O que ficou foi a certeza de que, mesmo diante das maiores adversidades, é possível recomeçar, reconstruir, perdoar e seguir em frente. E, acima de tudo, aprendi que o verdadeiro valor de uma conquista não está no reconhecimento dos outros, mas na paz de saber que fiz o que era certo, que lutei com dignidade e que, no final, fui fiel a mim mesmo. A vida, afinal, é feita de escolhas. E, naquele tribunal, escolhi não apenas defender um projeto, mas também minha história, minha integridade e minha capacidade de recomeçar. Hoje, quando olho para minha família, para minha empresa, para tudo que construí, sinto um orgulho imenso. Não pelo que conquistei, mas pelo homem que me tornei. E, se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. Porque, no fim das contas, cada lágrima, cada noite em claro, cada decepção, me trouxe até aqui. Os dias que se seguiram àquele reencontro com Rafael foram de uma estranha calmaria. Era como se, depois de anos de tempestade, finalmente eu pudesse respirar um ar mais leve, sem o peso constante da desconfiança e da mágoa. No entanto, a vida, com sua ironia peculiar, nunca deixa que a paz se instale por completo. Sempre há um novo desafio à espreita, uma nova lição a ser aprendida. A empresa, agora consolidada sob meu nome, começou a ganhar notoriedade no mercado. O projeto, que antes era apenas um sonho rabiscado em guardanapos, se transformou em uma solução real, utilizada por dezenas de pequenas empresas que viam nele a chance de crescer e se organizar. Cada novo cliente era uma vitória, cada feedback positivo, um combustível para continuar. Mas o sucesso também trouxe novos desafios. Com o crescimento, vieram as responsabilidades, as cobranças, as decisões difíceis. Eu me vi, muitas vezes, sentado até tarde no escritório, revisando contratos, planejando estratégias, tentando equilibrar o papel de empresário com o de marido e pai. Ana, sempre paciente, me lembrava da importância de estar presente, de não deixar que o trabalho consumisse tudo o que tínhamos construído juntos. Lucas, não adianta conquistar o mundo se perdermos o que temos de mais precioso aqui dentro de casa, ela dizia, com aquele olhar firme que sempre me fazia repensar minhas prioridades. Sofia, agora com 7 anos, era minha maior alegria. Ela adorava visitar o escritório, sentar-se na minha cadeira e fingir que era chefe. Papai, um dia eu vou ser dona dessa empresa também, ela dizia, com a inocência e a confiança de quem ainda não conheceu as decepções do mundo adulto. Eu sorria, orgulhoso, mas também preocupado. Queria que ela crescesse sabendo que o sucesso não vem sem sacrifícios, que a honestidade e a integridade são valores inegociáveis. Queria ser, para ela, o exemplo que nunca tive. Certa manhã, enquanto tomávamos café da manhã, Ana me olhou com um misto de carinho e preocupação. Você tem pensado em tirar uns dias de folga? Faz tempo que não viajamos em família. Acho que todos nós precisamos disso. Eu hesitei. O trabalho estava intenso, havia uma nova rodada de investimentos em negociação, e a ideia de me afastar, mesmo que por alguns dias, me deixava ansioso. Mas o olhar de Ana e o sorriso de Sofia me convenceram. Você tem razão. Vamos planejar uma viagem. Só nós 3. Sem celular, sem reuniões, sem preocupações. Sofia pulou de alegria, e Ana me abraçou, aliviada.
Decidimos ir para uma pequena cidade no interior, conhecida por suas cachoeiras e trilhas. Um lugar simples, mas perfeito para recarregar as energias e fortalecer nossos laços. A viagem foi tudo o que precisávamos. Longe do barulho da cidade, das notificações incessantes do celular, pude me reconectar com minha família e comigo mesmo. Caminhamos por trilhas, nadamos em águas geladas, rimos de coisas bobas. À noite, sentávamos ao redor de uma fogueira improvisada e contávamos histórias, como fazíamos quando Sofia era menor. Em uma dessas noites, enquanto Sofia dormia e Ana e eu olhávamos as estrelas, ela segurou minha mão e disse: "Eu tenho muito orgulho de você, Lucas. Não só pelo que conquistou, mas pelo homem que se tornou. Sei que não foi fácil, que você carregou muita dor, mas você nunca deixou que isso te transformasse em alguém amargo. Você soube perdoar, seguir em frente. Isso é raro." Fiquei em silêncio por alguns segundos, sentindo as palavras dela ecoarem dentro de mim. Era verdade. Eu tinha passado por muita coisa, mas, de alguma forma, consegui não me perder no caminho. O perdão, tanto a Rafael quanto a mim mesmo, foi o que me permitiu seguir em frente. "Eu só consegui porque tive você ao meu lado", respondi, com a voz embargada. "Você e a Sofia são minha base, meu porto seguro. Sem vocês, eu teria me perdido." Ela sorriu, me abraçou, e ficamos ali, em silêncio, ouvindo o som dos grilos e sentindo a brisa suave da noite. Quando voltamos da viagem, senti que algo em mim tinha mudado. Estava mais leve, mais disposto a enfrentar os desafios que viriam. E eles vieram, como sempre vêm. Pouco tempo depois, recebi uma proposta de parceria de uma grande empresa do setor. Era uma oportunidade única, que poderia levar nosso projeto a um novo patamar. Mas, para isso, eu teria que abrir mão de parte do controle da empresa, aceitar novos sócios, dividir decisões. Fiquei dividido. Por um lado, sabia que era o caminho natural para o crescimento. Por outro, temia perder a essência do que tínhamos construído, deixar que interesses externos corrompessem nossos valores. Conversei muito com Ana, com o Dr. Henrique, com alguns funcionários de confiança. Todos me aconselharam a pensar com calma, a não tomar decisões precipitadas. Em uma noite de insônia, resolvi ligar para Rafael. Não sabia se ele atenderia, mas precisava ouvir a opinião de alguém que conhecia o projeto desde o início, que sabia o quanto aquilo significava para mim. Ele atendeu na terceira chamada, com a voz sonolenta. "Fala, Lucas. Tudo bem? Desculpa ligar a essa hora, Rafael. Preciso de um conselho." Ele riu, surpreso. "Você pedindo conselho para mim? O mundo realmente está mudando." Contei sobre a proposta, sobre meus medos, minhas dúvidas. Ele ouviu em silêncio, sem interromper. "Lucas, eu errei muito no passado porque deixei a ambição falar mais alto. Quis crescer rápido demais, e acabei perdendo tudo. Se tem uma coisa que aprendi é que o sucesso só vale a pena se vier acompanhado de paz. Não adianta ganhar o mundo e perder a alma. Faz o que o seu coração mandar. E, se decidir aceitar, não esquece de proteger o que é mais importante para você." Agradeci, emocionado. Era estranho, mas reconfortante, ouvir aquele conselho vindo justamente de quem, um dia, quase destruiu tudo. No dia seguinte, tomei minha decisão. Aceitei a parceria, mas com condições claras. A essência do projeto seria preservada, os valores da empresa seriam inegociáveis, e minha família continuaria sendo minha prioridade. Os anos passaram, e a empresa cresceu ainda mais. Contratamos novos talentos, expandimos para outros estados, recebemos prêmios de inovação. Mas, acima de tudo, mantivemos o respeito, a ética, a vontade de fazer a diferença. Rafael seguiu seu caminho, abriu uma consultoria para pequenas empresas, e de vez em quando, nos encontrávamos para tomar um café, trocar ideias, rir das histórias antigas. A amizade, embora diferente, se transformou em algo mais maduro, mais verdadeiro. Sofia cresceu, se formou em administração e, como prometera quando era criança, assumiu um cargo importante na empresa. Ver minha filha seguindo meus passos, mas com sua própria visão,
seu próprio jeito, foi uma das maiores alegrias da minha vida. Em uma tarde de sexta-feira, já com os cabelos grisalhos e o coração tranquilo, sentei na varanda de casa, olhando o pôr do sol. Ana se aproximou, sentou ao meu lado e segurou minha mão. Você lembra daquele dia no tribunal? Ela perguntou, com um sorriso nostálgico. Como esquecer? Respondi, rindo. Acho que foi o dia mais tenso da minha vida. Eu lembro do seu olhar quando o juiz leu seu nome. Era um misto de alívio, orgulho e tristeza. Você parecia finalmente entender que tudo o que passou tinha valido a pena. Fiquei em silêncio, lembrando de cada detalhe. A risada de Rafael, o silêncio do tribunal, o peso da responsabilidade. Tudo aquilo me transformou, me fez crescer. Eu aprendi que a vida é feita de escolhas difíceis, de perdas e ganhos. Mas, no fim, o que realmente importa é quem escolhemos ser diante das adversidades, disse, olhando nos olhos dela. Ana sorriu, me abraçou, e ficamos ali, em silêncio, sentindo a brisa suave da tarde. Hoje, olhando para trás, vejo que cada dor, cada decepção, cada noite em claro, me trouxe até aqui. E, se pudesse dar um conselho para quem está começando, diria: não desista dos seus sonhos, não se deixe abater pelas traições, não perca sua essência. O caminho é difícil, mas a recompensa é imensa. A risada de Rafael, que um dia me feriu, hoje é apenas uma lembrança distante. O que ficou foi a certeza de que, mesmo diante das maiores adversidades, é possível recomeçar, reconstruir, perdoar e seguir em frente. E, acima de tudo, aprendi que o verdadeiro valor de uma conquista não está no reconhecimento dos outros, mas na paz de saber que fiz o que era certo, que lutei com dignidade e que, no final, fui fiel a mim mesmo. A vida, afinal, é feita de escolhas. E, naquele tribunal, escolhi não apenas defender um projeto, mas também minha história, minha integridade e minha capacidade de recomeçar. Hoje, quando olho para minha família, para minha empresa, para tudo que construí, sinto um orgulho imenso. Não pelo que conquistei, mas pelo homem que me tornei. E, se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. Porque, no fim das contas, cada lágrima, cada noite em claro, cada decepção, me trouxe até aqui. E aqui, finalmente, eu sou feliz. Mas a vida, como sempre, não para. Sofia, agora adulta, trouxe para casa o namorado, um rapaz tímido, mas inteligente, cheio de ideias inovadoras. Vi nos olhos dele o mesmo brilho que um dia vi em mim e em Rafael. Senti um orgulho silencioso, mas também uma responsabilidade renovada. Era minha vez de orientar, de aconselhar, de mostrar que o caminho do sucesso é feito de honestidade, trabalho duro e, acima de tudo, respeito ao próximo. Em uma noite, enquanto jantávamos em família, Sofia me perguntou: Papai, você se arrepende de alguma coisa? Pensei por alguns segundos antes de responder. Me arrependo de ter deixado a mágoa me consumir por tanto tempo. Mas, ao mesmo tempo, sei que foi esse processo que me fez crescer. O importante é não deixar que a dor nos transforme em pessoas amargas. Precisamos aprender, perdoar e seguir em frente. Ela sorriu, me abraçou, e eu senti, mais uma vez, que tudo tinha valido a pena. A vida é feita de ciclos. E, naquele momento, eu sabia que um novo ciclo estava começando. Um ciclo de paz, de maturidade, de gratidão. E, se um dia alguém me perguntar qual foi o segredo do meu sucesso, direi, sem hesitar, foi nunca desistir de mim mesmo, mesmo quando todos ao redor duvidaram. Foi acreditar, lutar, perdoar e, acima de tudo, amar. Porque, no fim, é isso que realmente importa. Os anos passaram com uma velocidade que só percebemos quando olhamos para trás. A empresa, que um dia foi apenas um sonho compartilhado entre dois amigos, agora era uma referência no setor, respeitada por sua inovação e, principalmente, por sua integridade. Eu me tornei uma espécie de mentor para muitos jovens empreendedores e, vez ou outra, era convidado para palestrar em universidades, contar minha história, inspirar quem estava começando. Mas, apesar de todo o reconhecimento, nunca deixei que o sucesso subisse a cabeça. Aprendi, da forma mais dura possível, que tudo pode mudar de um dia para o outro. O tribunal, a risada de Rafael,
a sensação de ser subestimado por alguém que eu considerava irmão. Tudo isso me ensinou a manter os pés no chão, a valorizar as pequenas vitórias e, acima de tudo, a nunca perder de vista quem eu era. Sofia, agora formada e cheia de ideias, trouxe uma energia nova para a empresa. Ela questionava processos, sugeria mudanças, queria modernizar tudo. No início, confesso que resisti. Era difícil abrir mão do controle, aceitar que o tempo dela era diferente do meu. Mas, aos poucos, fui entendendo que era preciso confiar, dar espaço para que ela crescesse, cometesse seus próprios erros, aprendesse com eles. Em uma tarde chuvosa, estávamos os dois no escritório, revisando um novo projeto. Sofia, com sua impaciência característica, queria implementar uma tecnologia que eu mal compreendia. Eu argumentava, tentava mostrar os riscos, mas ela insistia. Papai, eu sei que você tem medo de mudar, mas precisamos acompanhar o mercado. Se ficarmos parados, vamos ser engolidos pela concorrência. Olhei para ela, vendo não mais a menina que sentava no meu colo para desenhar, mas uma mulher determinada, pronta para enfrentar o mundo. Eu confio em você, filha. Só quero que você saiba que cada decisão tem consequências. O importante é agir com responsabilidade, sem perder nossos valores. Ela sorriu, me abraçou, e naquele gesto simples senti que estava fazendo a coisa certa. Era hora de passar o bastão, de permitir que a nova geração escrevesse sua própria história. Ana, sempre ao meu lado, acompanhava tudo com um olhar atento. Ela era o equilíbrio da nossa família, a voz da razão quando eu me deixava levar pela emoção. Em uma noite, enquanto jantávamos, ela me disse: "Você percebe como a vida é cíclica, Lucas? Um dia, você foi o jovem ousado, cheio de ideias, enfrentando o mundo. Agora, é a Sofia quem ocupa esse lugar. E você, assim como seu pai fez um dia, precisa confiar, apoiar, mesmo que doa abrir mão do controle." Assenti, sentindo um misto de orgulho e nostalgia. Lembrei do meu próprio pai, um homem simples, mas de princípios inabaláveis. Ele não entendia nada de tecnologia, mas sempre me apoiou, mesmo quando não compreendia meus sonhos. O importante é ser honesto, meu filho. O resto a gente aprende no caminho, ele dizia. Essas palavras ecoavam em minha mente cada vez que enfrentava um novo desafio. E, agora, eram elas que eu tentava transmitir para Sofia. Certa vez, durante uma reunião importante com investidores, percebi que um dos sócios tentava convencer Sofia a aceitar uma cláusula que, embora parecesse vantajosa no curto prazo, poderia comprometer a autonomia da empresa no futuro. Ela olhou para mim, buscando apoio, e eu apenas assenti, dando-lhe liberdade para decidir. Ela respirou fundo, olhou nos olhos do investidor e disse, com firmeza: "Eu agradeço a proposta, mas não posso aceitar algo que vá contra os princípios da nossa empresa. Preferimos crescer devagar, mas com integridade, do que abrir mão do que acreditamos." O investidor tentou argumentar, mas ela se manteve firme. No final, fechamos o contrato sem a cláusula, e a empresa continuou crescendo, fiel aos seus valores. Naquele dia, senti um orgulho indescritível. Sofia não era apenas minha filha, era minha sucessora, alguém capaz de levar adiante tudo o que construímos, sem se corromper pelo caminho. Rafael, por sua vez, seguiu sua vida. De vez em quando, nos encontrávamos para um café, trocávamos ideias, ríamos das histórias antigas. Ele se tornou um consultor respeitado, ajudando pequenas empresas a se reerguerem. Em uma dessas conversas, ele me disse: "Sabe, Lucas, eu sempre admirei sua capacidade de perdoar. Se fosse eu, talvez nunca tivesse conseguido. Mas, olhando para trás, vejo que foi isso que te fez chegar onde chegou. O mundo precisa de mais pessoas assim." Sorri, agradecido. A vida é curta demais para guardar rancor, Rafael. O perdão não é para o outro, é para a gente mesmo. Só assim conseguimos seguir em frente. Ele concordou, e brindamos a amizade, a superação, a capacidade de recomeçar. Com o tempo, fui me afastando das operações do dia a dia, delegando responsabilidades, confiando na equipe que formei com tanto cuidado. Passei a dedicar mais tempo à família, aos amigos, a mim mesmo.
Descobri hobbies que nunca tive tempo de explorar: a fotografia, a jardinagem, a escrita. Comecei a registrar minha história, não apenas para deixar um legado para Sofia, mas para inspirar quem viesse depois. Em uma tarde de domingo, sentei com Ana na varanda, olhando o jardim que cultivamos juntos. Ela me abraçou, e ficamos em silêncio, apenas apreciando o momento. Você está feliz, Lucas? Ela perguntou, com aquele olhar que parecia enxergar minha alma. Estou. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que cumpri minha missão. Não só como empresário, mas como marido, pai, amigo. Aprendi que o sucesso verdadeiro não está nos prêmios, nos contratos, mas nas relações que construímos, nas vidas que tocamos. Ela sorriu, e eu soube que, apesar de todos os desafios, de todas as dores, de todas as noites em claro, tudo tinha valido a pena. O tempo passou, e a empresa continuou prosperando sob a liderança de Sofia. Ela inovou, expandiu, levou o projeto a patamares que eu jamais imaginei. Mas, acima de tudo, manteve viva a essência do que criamos: a honestidade, o respeito, a vontade de fazer a diferença. Em uma cerimônia de premiação, anos depois, fui convidado a subir ao palco ao lado de Sofia. Ela, emocionada, fez um discurso que me fez chorar. Se hoje estamos aqui, é porque um dia meu pai acreditou em um sonho, mesmo quando todos duvidaram. Ele me ensinou que o mais importante não é o que conquistamos, mas como conquistamos. Que a integridade vale mais do que qualquer contrato. Que o perdão é o caminho para a paz. Esse prêmio é dele, tanto quanto o meu. Aplausos ecoaram pelo salão, e eu, com lágrimas nos olhos, abracei minha filha, sentindo que, finalmente, tudo fazia sentido. Depois da cerimônia, Rafael se aproximou, me abraçou e disse: "Você venceu, Lucas. Não só no tribunal, mas na vida. Parabéns, meu amigo." Sorri, emocionado. A vitória é de todos nós, Rafael. Cada um à sua maneira. Voltamos para casa naquela noite com o coração leve, a alma em paz. Ana, Sofia, Rafael, todos juntos, celebrando não apenas um prêmio, mas uma trajetória de superação, de aprendizado, de amor. Hoje, já aposentado, dedico meu tempo a projetos sociais, ajudando jovens de comunidades carentes a empreender, a acreditar em si mesmos, a não desistir diante das dificuldades. Conto minha história, falo do tribunal, da risada de Rafael, da dor da traição, mas, principalmente, da importância de nunca perder a fé em si mesmo. E, quando me perguntam qual foi o momento mais marcante da minha vida, não hesito em responder: foi aquele instante, no tribunal, quando o juiz leu meu nome como dono da empresa. Não pelo reconhecimento, mas porque, naquele momento, entendi que tudo o que vivi, as dores, as perdas, as decepções, me prepararam para ser quem sou. A vida é feita de escolhas, de recomeços, de perdão. E, se pudesse dar um último conselho, diria: não tenha medo de lutar pelo que é seu, mas nunca perca a capacidade de perdoar, de recomeçar, de amar. Porque, no fim, é isso que realmente importa. E, assim, sigo em frente, com o coração tranquilo, a alma leve, e a certeza de que, apesar de tudo, fui fiel a mim mesmo. E isso, para mim, é a maior de todas as vitórias. E é isso, pessoal. Essa foi a minha história, um capítulo difícil, mas que me ensinou o verdadeiro valor da persistência, da honestidade e do perdão. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado por me acompanhar nessa jornada. Espero de coração que esse relato tenha tocado você de alguma forma e, quem sabe, inspirado a não desistir dos seus sonhos, mesmo quando tudo parece impossível. Agora, quero muito ouvir você. Já passou por algo parecido? Já foi subestimado ou precisou provar seu valor para alguém? Compartilhe a sua experiência aqui nos comentários, porque sua história pode ajudar outras pessoas também. E não esquece, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as novidades e deixa seu like para fortalecer o nosso trabalho. Isso faz toda a diferença e me motiva a continuar trazendo conteúdos sinceros e inspiradores para você. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço, e até o próximo vídeo.